Olá! Hoje vamos mergulhar num sentimento que todo mundo conhece, mas que é filosoficamente bem rico: o tédio. Exato. A nossa fonte é um panorama histórico do pensamento ocidental sobre ele, e tem aquela observação interessante do Joseph Epstein, né, que talvez filósofos e poetas ainda entendam mais do tédio do que a própria neurociência. É uma boa provocação. De fato, o tédio toca em muitas questões filosóficas importantes. Sabe? Tipo, o que ele é exatamente. Tem vários tipos. Como a gente lida com isso? Isso. E o que ele revela sobre, sei lá, o sentido da vida, a natureza humana, a nossa relação com o tempo. Hum. Não é algo que você define fácil num laboratório, né? Por isso a filosofia se debruça tanto sobre ele. E a nossa ideia aqui é justamente essa: explorar algumas das visões mais impactantes e até opostas sobre o tédio, desde lá de trás até os debates mais recentes. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. As raízes, olha, são bem antigas. Se a gente pega Eclesiastes, já tem aquela sensação de vaidade, de ciclo, né? Nada de novo debaixo do sol. Verdade. E Sêneca, o estoico, ele descreve o tédio de um jeito muito palpável. Aquela inquietação misturada com apatia, bocejos. Sim, uma descrição fenomenológica quase. Exato. E a cura para ele, ação. Ocupar-se com deveres cívicos, coisas práticas. Bem diferente da sede medieval. Ah, assédia. Isso era visto como pecado, né? Exatamente, era uma falha da alma, tipo, sentir tédio em relação a Deus, às coisas espirituais, tinha um peso moral muito forte. Entendi. Aí, avançando para a modernidade inicial, temos Pascal. Ele viu o tédio como algo bem humano, mas ligado à ausência de Deus. Sim, para Pascal as diversões, os passatempos, eram só uma forma de fugir desse vazio existencial, sabe? A cura mesmo estaria na conexão com o divino. Mas aí chega Kant e a coisa fica mais secularizada, né? Bem mais. Para Kant, o tédio aflige quem está inativo. A solução dele é mais direta. A atividade. Seja trabalho ou seja lazer. Uma visão bem mais pé no chão, talvez. Com certeza. Mas é no século XIX que o debate sobre o tédio parece ganhar, assim, uma intensidade maior, né? Ah, sim. Aí fica bem interessante. Schopenhauer, por exemplo. Ele tem uma visão bem sombria. O famoso pessimista. Ele mesmo. Para Schopenhauer, o tédio é um dos polos gêmeos da vida. O outro é a dor do desejo, da necessidade. A gente viveria oscilando entre sofrer por querer algo e sofrer de tédio por já ter conseguido. Que perspectiva. E ele define o tédio como um desejo domesticado sem objeto ou a sensação da inutilidade da existência. E ainda faz aquela ligação polêmica entre tédio e inteligência. Ah, sim, eu ouvi falar disso, que pessoas mais inteligentes se entediariam mais. Isso. E ele viu o tédio como algo perigoso, que podia levar a atos extremos. Pesado, mas aí tem o Thoreau que vai na contramão, né? Totalmente. Thoreau diz que o tédio pega os adormecidos, não quem está desperto para a natureza, para as pequenas coisas. É quase o oposto do Schopenhauer. Gosto dessa visão. E Kierkegaard? Ele também não tinha umas ideias fortes sobre isso? Fortíssimas. Kierkegaard chama o tédio de raiz de todos os males. Olha que radical. Mas ele viu um paradoxo nisso. Como assim? Esse nada do tédio, essa apatia, seria também um motor poderoso para a ação, quase mágico. E ele até associa o tédio a um certo status, da nobreza ociosa. Curioso. E Nietzsche, ele também entra nessa conversa? Nietzsche brinca com a ideia, sugere que talvez Deus tenha criado o homem por tédio. Ele tem uma visão dupla. O tédio pode indicar vitalidade reprimida, mas também é algo a ser evitado. E questiona se a educação não nos ensina demais a moer, a suportar o tédio passivamente. Interessante essa crítica à educação. Bom, e chegando no século XX, Bertrand Russell, em A Conquista da Felicidade, define o tédio como um desejo frustrado por eventos. Uma definição bem direta. E ele diz algo que me surpreendeu, que talvez hoje a gente tenha menos tédio do que no passado agrícola, mas temos muito mais medo dele. É um ponto ótimo. Parece que essa busca incessante por excitação, por novidade, acaba gerando um tipo de tédio mais resistente, né? Exato. E ele recomenda uma vida tranquila, aceitar uma certa dose de monotonia, que seria até necessária para grandes feitos.
E aí, não dá para não falar de Heidegger. Ele trata o Langweiler, o tédio, de um jeito muito particular. Sim, essa é uma abordagem bem diferente, né? Completamente. O fascinante é que ele não vê o tédio só como algo ruim para evitar. Para ele, pode ser uma Stimmung, uma sintonia fundamental. Uma sintonia, como assim? Tipo um estado de humor profundo que nos afina com a existência, que pode nos tirar das distrações do dia a dia, do passatempo e revelar coisas sobre o ser, sobre o tempo. Ele até diferencia tipos de tédio, e um deles, o mais profundo, seria um caminho para a autenticidade. Uau! Essa ideia do tédio como um portal, digamos assim, é muito potente. Me lembra um pouco Bernard Williams. Sim, com argumentos sobre a imortalidade, né? Isso, que ser imortal levaria inevitavelmente ao tédio total, a uma indiferença profunda. E ele sugere que, às vezes, não sentir tédio em certas situações pode até ser um sinal de falta de reflexão. Sempre situacional, ligado ao momento específico, como defender alguns filósofos mais analíticos, tipo Tuwei. Ou se existe esse tédio mais existencial, profundo, ligado a questões de sentido, como Heidegger ou Svensson argumentam. Isso. A Wendy O'Brien tentou uma definição mais, digamos, neutra. Um estado desagradável de cansaço, inquietação e falta de interesse. Mas a disputa sobre a profundidade do tédio continua. Então, depois de passar por tantas visões, o que a gente tira disso tudo? Fica bem claro que o tédio não é uma coisa só, né? De jeito nenhum. Ele foi visto como uma praga, como motor, como sinal de inteligência ou de falta dela, como algo moderno ou super antigo, algo para fugir a todo custo ou um caminho para se conhecer melhor. Exatamente. E acho que isso nos deixa com uma questão importante para pensar. E se a gente, na nossa própria experiência de tédio, tentasse identificar que tipo de tédio estamos sentindo? Interessante. Será que diferenciar entre, sei lá, uma simples falta de estímulo no domingo à tarde e um tédio mais profundo que talvez toque em questões existenciais, como diria Heidegger, será que isso poderia nos dar novas ferramentas? Não só para lidar com o desconforto, mas talvez até para aprender algo valioso sobre nós mesmos e o nosso lugar no mundo? Fica aí a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.